Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Vamos lá, gente. Vamos começar a fazer o Atualidades Pampa. Nós aqui dessa bancada, vocês aí onde quer que vocês estejam, com a participação que vocês sempre fazem. Está começando agora, para todo o estado do Rio Grande do Sul, o nosso Atualidades Pampa deste dia 30 de janeiro de 2020. Pois nesta quarta-feira, 18 dias após uma eleição e graças a uma liminar concedida pela Justiça, nesta quarta-feira foi empossada aquela que é a primeira mulher no Centro de Tradições Gaúchas. É Gilda Galeazzi, tem 65 anos e é a primeira mulher a presidir o MTG. 18 dias após as eleições, porque houve um embate com a outra candidata, houve um empate em termos de votos e foi desempatado pelo componente mais velho da chapa. E aí deu-se uma confusão, porque de idade, a outra que ficou de fora que seria, mas agora a Justiça determinou que a presidente do MTG, primeira mulher na presidência do MTG, é Gilda Galeazzi. Que outros assuntos vamos ter no programa? Presta atenção que vem aí as manchetes. Gasolina, em apenas um mês, cai de preço por 3 oportunidades. Mesmo assim, na bomba ela continua subindo. Por quê? Projeto aprovado na Assembleia finalmente concede reajuste aos professores. Vou falar hoje de um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, o senhor Franklin Delano Roosevelt. E o comércio eletrônico indica novas tendências para a nossa economia. E você quer atuar na área da saúde? É simples, basta comprar um diploma. A Polícia Civil descobriu essa quadrilha. Afinal, o que é racismo no Brasil? Um caso em Goiás fez com que a Justiça Federal parece que tenha criado um novo conceito sobre racismo. Torcida estilo Sérvia, xenófoba, deu um espetáculo ontem no Maracanã no Fla-Flu, pela primeira vez no futebol brasileiro. Em 3 dias, o presidente Bolsonaro demite 2 vezes o mesmo funcionário. Quem é ele? Vicente Santini, aquele que utilizou o avião da FAB para voar do Brasil até a Suíça e da Suíça até a Índia. A piada pronta esse caso, né? Porque é aquele provérbio que não é todo mundo que usa, mas que diz assim: fiz que fui, mas não fui e acabei fundo. É o que é verdade. E todas as pessoas dizem: fiz que fui, mas não fui e acabei fundo. Foi isso que aconteceu, né, Carla? Exatamente. Na terça-feira, nós noticiamos aqui que o presidente Bolsonaro, irritado com toda essa situação, que ele considerou um abuso e inadmissível, ele disse: vou demitir o agora ex-secretário da Casa Civil, Vicente Santini, exatamente por utilizar desta forma o avião da FAB, sendo que ministros importantes, ele estava como interino da Casa Civil, já que Onyx Lorenzoni está ainda em férias, parece que vai retornar antes, porque o negócio ficou realmente... Hoje à noite. Exatamente, o tempo fechou na Casa Civil. Então ele disse: vou demiti-lo. E foi exatamente isso que ele fez. Tirou Vicente Santini do cargo. Mas, no mesmo momento em que Vicente Santini saiu do cargo no Diário Oficial, numa edição extra do Diário Oficial, entrou Fernando Moura no lugar dele. E ele, então, no outro dia, foi readmitido em um outro cargo também dentro da Casa Civil. No primeiro cargo, ele ganhava cerca de 17 mil e poucos reais e no segundo cargo, 16.990 e poucos. 300 pila de diferença. Exatamente, 300, 400 reais de diferença. Há quem diga que o Vicente Santini foi readmitido porque os filhos do presidente Bolsonaro eram amigos, são amigos dele e que fizeram esse pedido para o pai. Mas essa questão foi desmentida nas redes sociais dos filhos do presidente. Então, nessa quinta-feira, durante a manhã, ele não deu entrevista, ele só disse assim:
olhem as minhas redes sociais. Eu vou novamente tornar inválido essa nomeação que foi feita e o Vicente Santini não fará mais parte da Casa Civil. Aí a gente tem imagens do presidente Bolsonaro com ele. Mas não foi só isso que aconteceu, Magda. Aí a gente também tem o tweet, informo que em Diário Oficial será publicado, que foi publicado, tornar sem efeito a admissão do servidor Santini, exonerar o interino da Casa Civil, que foi exatamente quem eu disse, Fernando Moura também foi exonerado, e passar o PPI da Casa Civil para o Ministério da Economia. E vem a segunda parte da notícia, que é o Programa de Parcerias e Investimentos, o que tornava grande ainda a Casa Civil. Ele então passou da Casa Civil para o Ministério da Economia. Parece que Paulo Guedes também já estava há muito tempo querendo, esse PPI. Tem que lembrar de que o ano passado já começou essa questão dessa perda de poder do ministro Onyx Lorenzoni, que tinha articulação política, que acabou perdendo a articulação política. Então agora o questionamento é: Onyx Lorenzoni fica na pasta, o presidente Bolsonaro disse que é ele que vai ter que pedir para sair ou qualquer coisa do tipo, ele não vai exonerar o ministro. Mas qual é o sentido de Onyx Lorenzoni continuar como ministro da Casa Civil? Quais são as funções dele? Foram esvaziadas durante todo esse período, todo esse tempo? Para que ele continua? Alguns aliados do próprio ministro dizem que ele deveria sair. Carla, eu gostaria de fazer um plus à tua excelente narratória e trazer para nós aqui. Eu gostaria de ver a extensão disso um pouquinho, né? Porque nós temos que entender primeiro que o Onyx é uma pessoa importantíssima, foi a primeira pessoa a aderir ao candidato Bolsonaro, né? Fez um trabalho extraordinário, tanto é que ganhou como prêmio o maior ministério, ou o mais importante ministério, que é a Casa Civil, que é quem manda em todo mundo, né? E a partir dali, quando começa a funcionar, as melancias começam a se acomodar. Tu lembraste bem, ele perdeu a articulação política e também a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mas e ganhou esse PPI em troca, né? Que era para ele levar. Ao tirá-lo daí, realmente ele ficou um ministro sem pasta. Mas isso tu nos disse, e eu quero ir, a partir de aqui agora, começar a dividir com a bancada o que está acontecendo. Paralelo a isso, hoje, de novo o presidente da Câmara, que é do mesmo partido, hoje deu um pau em dois ministros do governo Bolsonaro, demonstrando mais uma vez o litígio entre o executivo e o legislativo deste país. Então, por ser o Onyx não ser do partido, por não estar fechado com o presidente ou ser de outro partido que tem outras ambições dentro do governo, me parece que esta fritura, ela não é gratuita. Ela não é gratuita. Então, houve um esvaziamento da pasta, como tu disse, ele só pode chegar lá e... Né? E agora, eu não tenho nada para fazer, né? Eu não tenho nada para fazer. Mas eu acho que a coisa vai um pouquinho além. Ele está pagando por ser de um partido, né? E o presidente então rompeu, já estão se anunciando a demissão dos demais assessores, né? Tu vai chegar também numa mesa onde tu não vai ter nem funcionários para pedir para pagar a luz. Então me parece que a coisa vai um pouquinho além, Carla, da própria notícia que tu bem trouxeste para nós aqui. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Senão eu vou trocar. Eu só queria dizer que para o Ministério da Economia é excelente essa vinda, porque organiza mais. O ministro Paulo Guedes, ele fez um jeito de organizar o Ministério da Economia colocando super secretários, que são experts em cada área. E esse ano nós não vamos ter sessão onerosa. Então, nós não temos como arrecadar muito dinheiro e a gente tem realmente um déficit muito grande nas contas públicas. Então, é fundamental destravar a economia e também agilizar questões de parceria público-privada, de privatizações. Então, do ponto de vista da economia, é positivo. A questão política, daí a gente já não tem como visualizar nesse momento. Eu trago ainda, Roberta, porque é bom a gente estender. Nós estamos entrando num ano importantíssimo, onde teremos votações
que ou colocarão o Brasil no trilho ou não colocarão. Praticamente será um rompimento com o PP, né? Com o PP, com a representação que tem no Onyx, né? E o próprio presidente da Câmara. Então, é mais uma dificuldade que se avizinha no momento da articulação. Ou o DEM, né? O DEM, pode me corrigir? O DEM. Mas é mais uma dificuldade que nós passamos a ter agora em termos de articulação política. Mas as coisas, nesse sentido, não param por aí, né? Diz que o presidente diz não. O presidente se reuniu hoje com o diretor-geral da ABIN, que é o Alexandre Ramagem. Diz de também as más línguas que também é uma indicação de Carlos Bolsonaro, tá? E qual seria a ideia? Que ele estaria conversando com ele para colocá-lo como grande cabeça da Polícia Federal. Por quê? O diretor atual, que foi indicado por Sérgio Moro, deve sair. Aí vai dar outro choque. Exatamente, mas essa mudança ele já vinha anunciando. Sim, mas agora ele vai fazer. Agora realmente ele vai fazer. Vamos esperar o que o ministro Sérgio Moro... Ele disse que não. Ele disse que não. Que foi lá conversar com ele, foi tratar coisas da ABIN. Ponto. Sim, o próprio presidente disse que não. Bom, a gente vai ter que aguardar então, para depois comentar. Vamos tentar acreditar nele. Marne Barcelos. Os Estados Unidos teve 3 grandes presidentes. O primeiro presidente foi o presidente da independência, o George Washington, né, como todo mundo sabe. O segundo presidente, que para mim foi o maior presidente da história dos Estados Unidos, foi Abraham Lincoln, né? Com toda a sua inteligência, com toda a sua argúcia, não permitindo divisão do país e acabando com a escravatura, colocando como a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Hoje, Franklin Roosevelt estaria de aniversário, dia 30. Ele se consagra como presidente, primeiro, quando assume em 1933 e propõe uma modificação, depois do crash da Bolsa de Nova York, de 1929, na época do presidente Hoover, os Estados Unidos caem vertiginosamente, ocasionando, depois do crash da Bolsa, que os bancos falissem, que as pessoas se matassem. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu nos Estados Unidos e repercutiu em todo o mundo. Ele cria o New Deal, começa a dar emprego às pessoas. A pessoa não tinha emprego, ele dava um salário mínimo para a pessoa tirar neve da calçada, criou uma série de novos empregos, começando a fazer com que a economia dos Estados Unidos voltasse a ser o que era antes da depressão, a Grande Depressão de 1939. Aí a coisa começa a se desenvolver e ele começa a crescer, os Estados Unidos crescer e as ameaças de guerra. E no mesmo dia, vejam só, do nascimento, que ele comemorava os seus 50 anos de vida, assume a Alemanha como chanceler do Reich alemão. Quem? Adolf Hitler, nomeado pelo presidente já veteraníssimo, aos seus 84 anos de idade, obrigado pelas pessoas, pela entourage que ali estava, nomeia Hitler como primeiro-ministro, como chanceler do Reich, que seria o nome mais apropriado. Aí a coisa começa a se desenvolver, o país começa a crescer e em 1939 é deflagrada a Segunda Grande Guerra Mundial. O presidente Roosevelt foi o único presidente que foi eleito 4 vezes. Tiveram que modificar, agregar à Constituição americana uma cláusula especial que permitia, em função do estado de guerra, a 4ª eleição do presidente dos Estados Unidos. E um dos discursos mais importantes dele foi no momento em que o Japão, os nipônicos, atacam Pearl Harbor, matando quase 3.000 elementos das Forças Armadas, da Marinha Americana e afundando uma série de navios. Ele vai para a tribuna dos Estados Unidos, do Congresso americano, vai para a tribuna e nomeia aquele dia, que foi o dia 7 para o dia 8 de dezembro de 1941, como o Dia da Infâmia. O Dia da Infâmia. E para que as pessoas que não sabem, não conhecem a história, ele teve poliomielite com 40 anos de idade. Então, ele não tinha como se manter de pé. Então, você vai ver sempre ao lado dele, ou ele ficava de muletas, ou alguém segurava, ou 2 pessoas seguravam ele pelo braço, porque ele não poderia fazer todos os movimentos do seu presidente dos Estados Unidos sentado, apesar de ser um gênio, uma inteligência extraordinária. Então, eu quero ressaltar esse aniversário hoje como o mais importante do dia, em função da personalidade que foi Franklin Delano Roosevelt. E ele, até hoje, permanece como sendo um dos 3 presidentes mais populares na história dos Estados Unidos. Repito, George Washington, Abraham Lincoln
e Franklin Delano Roosevelt. Uma nação se constrói com grandes homens. E eu tenho uma frase do Freud aqui que eu vou me permitir ler para vocês, Dr. Freud, Sigmund Freud. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que ele escolheu para conviver. Isto é fundamental na vida de qualquer pessoa. Escolhe, Roosevelt, os melhores secretários, os gênios dos Estados Unidos da época, e se transforma no grande presidente dos Estados Unidos do século passado. Muito bem. Você participa do nosso programa, dá a sua opinião, colabora, faz a sua pergunta, sempre usando e acompanha o nosso programa, sempre usando as nossas redes. O Instagram é @atualidades.pampa, o YouTube é youtube.com/tvpampa, e você vai naquela sinetinha, aciona, que ela envia para você as notificações quando nós estamos no ar. facebook.com/atualidadespampa, atualidades@pampa.com.br, que é o nosso e-mail, e 999-777-001, que é o número do nosso WhatsApp. Marconi. Pois é. Marconi, hoje tu foi repórter também, né? Arrasou, né? Mais assustado do que repórter. Mais assustado do que repórter, imagina. Mas vamos. É o caso da Protásio Alves, perto da Palmeira. Exato. Do prédio que acabou caindo ali, né? Um trecho de um prédio de uma clínica dentária que acabou caindo ali. E curiosamente, eu moro muito perto da região, né? E aí você ouve toda aquela confusão, você não consegue chegar em casa e não adianta, né? Pega o telefone e vai querer cobrir ali. Mas nos veículos da Rede Pampa, ali temos as imagens ali, então, da região, né? Isso foi por volta de 9h30, 10 horas da manhã, numa obra que há algum tempo já os moradores da região reclamavam que ela tinha sido abandonada, que ela já estava afetando os prédios ali da localidade. Aquele prédio verde que aparece ali, ó, atrás daqueles veículos vermelhos, é a clínica. A clínica odontológica. É o titular do terreno. Isso, E ali, a lateral direita daquele prédio ali, onde tinha inclusive uma de suas salas, acabou desabando quando da queda, né, da estrutura toda. 5 pessoas, mais ou menos, tinham acabado de ser retiradas ali por uma janela superior que tem lá, ó, que foi a forma, né, em que de menos risco para que essas pessoas pudessem ser retiradas ali. Então, essa é a obra. Esse espaço aí é onde a obra estava ali no trecho das fundações, né, e já tinha sido abandonada. A vizinhança já dizia que volta e meia dava uma tremida, uma saculejada. Um susto muito grande ali que os moradores, os trabalhadores da região. Mas o trabalho é excelente, tanto dos agentes da EPTC, dos agentes da Defesa Civil, a Brigada Militar, que também ali orientou o trânsito, teve um pequeno desvio. Apesar de tudo, e uma avenida de grande importância e movimentação como a Protásio, o trânsito conseguia fluir, de certa forma, até bastante saudável. As pessoas também colaboraram, né, sem parar de curioso, para querer ver, deixaram ali os profissionais trabalhar. E aí a coisa foi se desenrolando ali, claro, agora mas vai ter foi perícia. até boa parte da tarde. Foi até boa parte da tarde. Primeiro tinha a perícia até darem por encerrado, tinha que achar, ver se tinha alguma pessoa soterrada, foi bem complicado. Porque o trecho que caiu foi bem a entrada da clínica, né? E então, assim, as pessoas, quem estava dentro eram 3 funcionários e 2 pacientes, os funcionários mesmos disseram, não, nós tiramos todo mundo. Com certeza. Só que havia dúvida, como a queda foi na transição, na entrada, a possibilidade de que alguém estivesse ali entrando e tal. Então teve cachorro ali procurando também, uma movimentação que se estendeu aí até o final da tarde. Um susto muito grande, né, de uma movimentada avenida, claro, e aí destaca de novo essa coisa das obras, da fiscalização, do trabalho, né, relativamente mal feito. Tem uma outra obra a alguns metros à frente, de grande porte, um grande prédio que está sendo erguido, também a cerca de 200 metros do local que caiu. E como é uma região íngreme, né, ela é um morro alto ali, que é complicado. A engenharia do local ali é bastante complicada. Mas graças a Deus, danos materiais apenas, né, é coisa que se recupera.
Claro, né? As vidas ali que era o mais mas importante. eu acho que vai dar incomodação. Marconi, deixa eu dar uma contribuição nesse teu assunto. A secretária da clínica disse que aquilo já era há muito tempo que eles vinham sentindo, tinha rachaduras. Tanto que eles, os funcionários, sentiram que deu uma tremida diferente. Foi o que ela falou. Deu uma tremida diferente e disseram, sai todo mundo. Sai todo mundo. E segundo um dos sócios da clínica, eu estava ouvindo, a nossa equipe estava lá também, né? Cobrindo, ele disse que foi questão de 2 minutos. Assim, foi tirar as pessoas correndo, sai todo mundo que dá, e aí veio tudo abaixo. Dona Magda, eu queria saudar, porque sempre que acontece uma tragédia e não há perda de vidas, é uma colaboração, eu considero uma colaboração, colaboração. Mas nós temos que trazer para essa discussão mais pessoas, tá? Primeiro o ente público, né? Na fiscalização, claro. essas coisas estão acontecendo. Felizmente aí não teve mortes, mas poderia tê-las, né? Também eu quero trazer, o Vitorino é engenheiro, pode nos trazer essa contribuição. Assim como os advogados são responsáveis por seus atos, né? Os engenheiros também, pelo abandono de uma obra, quando tu empresta o teu nome para uma edificação e depois ela não dá andamento por falta de dinheiro, algumas providências têm que ser tomadas. A corresponsabilidade desse profissional no sentido de não fazer o abandono. Porque o nome dele está lá. Porque se eu chego, se eu estou indo nessa clínica, vejo ali do lado uma placa assinada pelo engenheiro tal, tem um engenheiro responsabilizado pela obra, eu digo, tem um profissional ali. Mas ele já abandonou a obra, porque a obra parou, porque ele não recebeu, ou seja lá o que for. Essa é a parte que eu queria que a gente abordasse, Vitorino, que eu acho que... É como um advogado. Se ele é procurador de uma parte, ele não pode simplesmente virar as costas para o processo. O cliente não me pagou, eu vou embora. E fora que passa uma credibilidade. Tem que, um advogado, uma vez firmado um contrato, ele representa o cliente na justiça, ele para sair, ele tem que apresentar uma carta ao magistrado, tem que se manifestar para o magistrado, tem que se manifestar para o cliente, e mesmo assim tem prazo para ele se retirar. Agora não pode, como o Ruschel falou, um advogado colocar um engenheiro colocar uma placa e, mas não recebi, ou não recebi, ou não era isso, é simplesmente ir embora. E tem a ART também, que é a anotação de responsabilidade técnica, que eles enchem o saco. Rapaz, você faz um concerto na tua calçada, aparece alguém lá pedindo ART para te incomodar. Você faz um concerto no teu muro, aparece alguém para encher o saco. Aí quando acontece um negócio desse, desaparece todo mundo? Que todo mundo vinha falando. Não é um negócio que nos pegou de surpresa. Quando a menina viu, tava rachando, ela mandou. Foi ela que salvou as pessoas. Porque o nome do engenheiro na obra, você, por exemplo, você está procurando um apartamento na região, você vê, tem obra ali e tal, você vê, tem o nome do cara, tem uma credibilidade. Só que a obra está abandonada e tu não tem a obrigação de saber. Né? Então, às vezes, tu te muda para algo ali do lado, ou tu, sei lá, ergue algo também ao lado e acaba... A diferença, o pessoal do CREA vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que dizer isso. A diferença entre o CREA e a OAB, que a OAB tem um tribunal que pune, suspende, coloca na internet, no site da OAB, você vê lá advogados suspensos, advogados punidos, advogados... Você vê... Quantos engenheiros foram punidos por prédio, marquise, coisa que caiu na cabeça das pessoas aí? Quantos engenheiros foram responsáveis por danos no mobiliário urbano em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul? Onde que está o nome desses caras? Onde que está a punição? Não sei nem se o CREA tem tribunal. Os caras do Rio de Janeiro que caiu a passarela. Mais de uma vez. Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Ficou por isso. Então, assim, eu estou trazendo o assunto aqui para o Rio Grande do Sul, porque eu acho que o CREA tem que se manifestar. O Marconi estava explicando o que aconteceu lá, a gente perguntou para ele, até como amigo, porque era perto da casa dele. Ele disse, não foi na minha casa. Mas do lado da minha casa tem uma obra que estão fazendo barulho. Eu estou vendo... vou dar a frase do Marconi. E ele diz depois... da janela do meu apartamento eu vejo as fundações. Hello? Do lado do prédio dele. Para aí, tchê. Não, e é uma obra... O sistema de escora, o sistema de bandejamento de escora, não vão usar esse tipo de coisa. Quer dizer, vira
Caiu? Caiu. Não, só para pontuar que essa obra ao lado do meu prédio, aparentemente está tudo ok. O que se tem, ela é muito próxima de onde também houve a queda, então a gente só comentou pela proximidade, se, né, não pode o terreno acabar sendo comprometido, como leigos, comentando, né, as possibilidades e os riscos. O que chama atenção nessa é o tamanho da obra. É um prédio de uma proporção absurda, daqueles que tem piscina em cada uma dos andares. Cada piso, em cada piso tem. É um negócio absurdo, que vai tomar aquele topo. Agora, considera, um prédio desse precisa um suporte de aterramento, fundação muito grande. É isso que eu enxergo da minha janela. Para você ir muito fundo, quanto mais fundo você vai, maior a instabilidade. Depois de colocar, tudo bem, mas até colocar você gera instabilidade. Você está fazendo um buraco no chão. E os prédios em volta, como é que fica? Então, assim, nessa hora é importante que, por exemplo, a SMURB. Vou dar um exemplo. Hoje eu vou tirar um dia para encher o saco de todo mundo. A SMURB senhores, educadamente e respeitosamente, é um pé no saco. Ela implica com canteiro, com caminhozinho de gramado na frente dos prédios, para aprovar, para liberar um alvará. Que tem que ter uma rampinha que leva não sei o que, da mãe do pra dentro, do diabo pro carrega. Tem que ser uma explicação técnica. Nessa hora, esses órgãos de fiscalização é que tem que se impor, tem que aparecer. Tem que chegar lá, olha aqui, aqui é o secretário municipal de não sei o quê, o secretário estadual de não sei o quê, é o diretor técnico do CREA, isso aqui, o nome do engenheiro é fulano, a responsabilidade é dele, isso aqui, a SMURB tomou a seguinte providência, alertou a empresa, multou a empresa, sabe, nessa hora vocês têm que aparecer, não é ficar com cara de pastel dentro do gabinete, porque amanhã, depois vai cair de novo. Alguém foi punido com a queda das marquises, onde até gente morreu, e nesse prédio, se tivesse gente naquela sala e tivesse morrido, a gente está comemorando aqui que não morreu ninguém. Mas e se tivesse morrido? Com que cara a gente estaria aqui? Só não morreu porque a agonia foi rápida. Mas é esse o alerta que eu pretendido. Tu está te referindo ao CREA e eu me referi diretamente aos engenheiros como advogado. Eu estou dizendo, senhores, depois que vocês emprestam o nome profissional de vocês só desvinculam da obra quando se desvincularem objetivamente da obra. Então não acha que porque não receberam, o prédio ficou abandonado, que você não apareça mais lá. Se algo acontecer, vocês serão responsabilizados civil e criminalmente. Portanto, e se inteirem do que está acontecendo, mesmo que a obra não tenha continuidade. E ainda sobre esse assunto, né, a repórter Gabriela Milanese, que é a responsável por fazer a matéria que foi ao ar no Jornal da Pampa, ela também relatou que no momento ali que aconteceu, o proprietário foi chamado, ele já disse que teria denunciado, ele teria estranhado, porque, como a gente falou, os vizinhos teriam estranhado, a secretária já teria comentado com ele então foi até a Defesa Civil no ano passado e falou da questão do risco e que colocava toda a vizinhança em risco, mas também o seu próprio estabelecimento, e nada foi feito. Nada foi feito. Muito bem. É Brasil. Vamos mudar de assunto e vamos falar quando tudo pode ser feito. Há 50 anos, o Grupo João Aurélio oferece serviços para primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado, pagamento de PVA, multas, seguro, DPVAT, licenciamento, podendo tudo isso que eu falei ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD, sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, com estacionamento interno. Quando você chega, entra com o carro e já está dentro da loja. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Telefone 33 30 26 11, 33 30 26 11 e o WhatsApp é o 998 65 69 33. Tem ainda o e-mail joaoaurelio@joaoaurelio.com.br. Não esqueça, João Aurélio é a grife do documento. Os caras são craques lá, eu precisei ajuda com essa esculhambação do DPVAT aí. Fui atendido lá com eu tenho um amigo, que já também eu me identifiquei, foi uma beleza. Pedi ajuda. Muito obrigado pela galera do João Aurélio. As primeiras manifestações dos nossos telespectadores lá no facebook.com/atualidadespampa. A Eleonora. O que está acontecendo com o Vitorino? Está muito quieto hoje. A Sandra, Vitorino, você está bem? Está muito quietinho. A Nilda, o Vitorino vai falar depois do Ruschel, só para contrariar.
E o Blasio dizia assim, é que ele falou demais nos últimos programas. Tá cansado. Bem quietinho. Aí depois fez sucesso, dizendo que a tua camisa está muito bonita. Dona Carla. Sim, pergunta pela sua... Possível que não perguntasse. Eu só posso responder na terça. Quando você olhar na tua rede social, as pessoas ficam lá no Instagram sabendo. Tem quem fez a minha maquiagem. Quem mais, Carlinha, aí? Aqui, aí daí eles brigam. Como estão brigando os telespectadores? Então, entre eles? Tem aqui, ó, a Valesca diz assim, todo Minion é mal educado e grosseiro. Mas traz está certo, pois é do verbo trazer. Traz com Z, ela coloca. Minha mãe é professora de letras. Você está errada. É alfabetizada? E Ai, assim que maravilha. Boa noite a todos. Programa hoje com a bancada completa. Eu e minha esposa não perdemos nenhum. Grande abraço de urso para todos. Neto e Rosa, que moram no bairro Santa Maria Gorete, aqui em Porto Alegre. E o Luiz Martins pediu que o Gustavo Vitorino repetisse o nome do doutor, aquele que falou sobre o coronavírus, tá, enquanto conversou, o nome completo dele. Doutor Vladimir Cantarelli. Cantarelli. Doutor Vladimir Cantarelli. Ele é professor, tem mestrado, doutorado, é PhD em microbiologia. Ele fica pouco em Porto Alegre, ele mora no mundo, literalmente. Amanhã ele está embarcando, amanhã, sexta-feira, está embarcando no Vietnã. Ok, olha aqui, ó. A pessoa não deu o nome, mas o fato é muito, muito preocupante. Em Novo Hamburgo tem uma situação exatamente igual a desta obra que desabou. Na Protásio Alves, em Novo Hamburgo. Teve denúncia no MP e tudo mais. Estão fazendo a obra, tá aqui a pessoa, o Leonardo Maia foi que fez. Estão fazendo obra e vão provavelmente esperar alguém morrer. Leonardo Maia que faz essa... E eu vou falar uma coisa pro Leonardo. Se der uma voltinha em Porto Alegre, você acha mais 4 ou 5 casos parecidos. Boa noite, amigos. O Júlio Ruzinski. Também é brabo. A culpa é da fiscalização. Os fiscais não fiscalizam. Então, a culpa é da falta de fiscalização. Sem que haja uma denúncia. Ele diz que ninguém vai fiscalizar a obra. Ele fiscaliza só o que ele quer, sabia? Só se tiver denúncia. Afinal, eles não são pagos para trabalhar o dia inteiro. O Júlio já aproveitou e deu uma cutucada. Mas também é um pouco assustadora a ideia de saber que se não houver fiscalização é impossível fazer direito, né? É isso que me apavora, assim, parece que é impossível, assim, ninguém fiscalizou, então obviamente eu vou fazer nas coxas, sabe? Daí é pior, é o abandono, né? Nem é o fazer, é o abandonar. Porque, no caso ali... Ou seja, quando tem uma reclamação é porque ou caiu alguma coisa ou está caindo, quer dizer, não faz sentido. Enquanto isso, a fiscalização faz coisas inacreditáveis. Eu tenho um caso, eu até posso dar o nome dele depois, ele tem um terreno fechado, isoladinho, bonitinho, coisa e tal. A grama cresceu um pouquinho mais. A SMAN foi lá e multou. Aí mandou os seus funcionários, que está tudo dentro da lei, né? Ir lá e fazer a capina, a limpeza. Os funcionários foram lá, abriram a cerca, fizeram a capina. Aplicaram a multa nele e cobraram o valor da capina. 10 dias depois, eles foram lá de novo e multaram. Porque ela cresceu de novo. Não, faltava a capina. Eu disse, mas peraí, vocês me cobraram uma capina do dia 15. Aí dia 25 tiveram lá porque não tinha capina. Tem alguma coisa errada. Cresceu, meu patrão. Tem um capinar de novo. 10 dias? Cresce, no verão cresce loucamente. Não, mas peraí, mas não para chegar num nível irregular, não, mas não para fiscalização, mas cresce. A minha praia do barco, que a dona Ana criticou lá, que a grama não está com fiscal da grama do grupo. 15 dias depois a grama já tinha chovido. Mas para botar tela para gato, tu leva a multa porque mudou a fachada da frente do prédio, o cara vai lá, muda a fachada, ou então tu vai fechar uma sacada. É uma lenda. É uma lenda, porque botou uma camiseta para secar, tu já toma multa. Aí o prédio cai, pronto. Ainda sobre essas obras abandonadas, eu tenho uma amiga que ela comprou um apartamento, só que a empresa fechou por causa da crise econômica. Infelizmente, os engenheiros responsáveis não trabalhavam mais, ninguém conseguia localizar a empresa, não tinha nenhum responsável. Como assim? Fechou a empresa, não tem o que fazer. Então agora você que depositou o dinheiro,
daí tá todo mundo correndo na justiça, tá um problemão, porque todos entram, né, como um grupo em busca dos seus direitos, coletiva, né? Só que eles se isentam da culpa. Como fechou a empresa e a crise econômica, não temos o que fazer. Auri Moreira, que é fã do Vitorino, disse que... Mas vou discordar, diz ele. A responsabilidade deve ser do proprietário do imóvel que parou a obra. Enquanto a OAB não é isso tudo e tal, tá cheio de não sei o que e nada acontece. Não, se o senhor tem alguma queixa contra a OAB, faça, porque temos representantes da OAB que podem receber a sua queixa. Aqui nesse... A OAB tem a ouvidoria, a OAB tem os vários setores para ouvir as pessoas. Só que assim, advogado é mais ou menos aquele negócio, todo mundo odeia, mas cedo ou tarde você vai precisar. Todo mundo precisa de um. Não, eu só queria, porque nós fizemos a referência ao cientista que se manifestou, nós tivemos hoje uma manifestação importante, a OMS declarou o estado de emergência global sobre o que está Saúde internacional. Mas o mais importante do que ele declarar, isso já foram declaradas outras vezes, foi o teor. Eu ouvi atentamente a manifestação do cientista que falou, foi exatamente dizer que desde o primeiro caso, o governo chinês procurou os órgãos mundiais e todos passaram a trabalhar, estão trabalhando todos no mundo inteiro atrás da solução. E que o vírus, o HN1, que demoraram quase 30 dias para fazer a sua abertura, o seu secamento, pode ser, não vou ter o termo médico aqui porque me faltam letras, né? Mas que deste vírus muito rapidamente já fizeram o DNA dele, então estão trabalhando. Só que, por exemplo, se trabalha, dona Magda, me impressionou para uma vacina para um prazo mínimo de 3 meses. Sim. Né? Então, até chegar o número de pessoas que poderão então infectadas. Mas eu acho que é isso, é a união mundial em busca de uma solução, né, que a princípio assusta enquanto não tivermos... Essa matéria na íntegra está no osul.com.br e você não paga absolutamente nada para ter a boa informação durante as 24 horas. Você apenas tem que baixar o aplicativo naquela plataforma da sua preferência que você mais usa. Sua notícia, Roberta, por favor. Sim, Magda, só falando um pouquinho do coronavírus, posso? Na realidade, só trazendo que o governo chinês, Magda, eles estão fazendo um trabalho. No início, eles não foram muito claros nas informações, mas realmente eles estão sendo extremamente agressivos no isolamento dessa população. Eu não sei se os senhores têm uma ideia, mas é mais ou menos uma Nova York inteira isolada. E na região também. E isso está impactando muito a economia. Hoje tombou as bolsas, subiu o dólar, mas isso aconteceu no mundo inteiro porque realmente, por exemplo, papéis de marcas de luxo, que são, os chineses são consumidores eufóricos dessas marcas, por exemplo, caíram, tombaram. Então é uma situação, né? Mas eu vou trazer, o que eu trouxe hoje é um outro assunto, é bem mais leve, é sobre o impacto da mudança de nós consumidores em relação às novas tecnologias com o consumo eletrônico. Nós estamos usando muito mais os tablets, os celulares e os computadores para fazer compras. E isso faz com que as empresas estejam atentas e estejam precisando se atualizar. Aquelas empresas que ainda não entraram no mundo da internet e online, favorecendo o comércio online, está perdendo um dinheirão. Por quê? Porque 89% das compras feitas atualmente pelo comércio eletrônico são pagas à vista. E as pessoas, atualmente, elas estão comprando cada vez mais compras utilitárias. Até então, a maioria das pessoas compravam questões que não eram assim do dia a dia. E, inclusive, os próprios supermercados estão atentos a isso, porque as pessoas começam a comprar aquilo que se compra ali no supermercado, já estão começando a migrar pelo comércio eletrônico. Nós, mulheres, somos o grupo que mais consome atualmente o comércio eletrônico. Atualmente no Brasil, isso é uma pesquisa feita no Brasil, mais de 60% de quem compra online somos nós, mulheres. Os homens, eles estão já também mais integrados, porém eles gostam de comprar mais artigos eletrônicos e estão comprando mais bebidas. Nós, mulheres, gostamos de produtos de beleza e também utilitários. Então, essa é uma revolução que está modificando tanto a nossa economia que até os shoppings e grandes grupos de shopping centers no país estão revendo posições e estão estruturando lojas online. Ou seja, daqui a um tempo,
nós vamos visitar os shopping centers, escolher ali o que a gente mais gosta, mas a gente vai efetuar as compras online. E para finalizar, chama muito atenção que quase 90% daquilo que a gente escolhe online, pelo celular e pelo tablet, a maioria não sente segurança, o que é positivo, infelizmente temos que cuidar mesmo, efetuar a compra por esse meio. A maioria escolhe ou ir ao seu trabalho ou ir à sua casa e efetuar a compra, concluir a compra pelo computador. Então, é um novo mundo aí se abrindo. Eu participei desse novo mundo esse ano, tenho que confessar. Eu fui em algumas lojas que eu gosto, e aí eu já tinha as marcas de confiança, que eu já conheço, se veste bem, se não veste bem, porque também a pessoa tem que saber se aquela roupa lhe cai bem ou não. E eu fiz algumas compras pela internet, aproveitando liquidação e tudo mais, e deu super certo. Todas chegaram até a minha casa no prazo correto. Uma delas, que era para minha filha, eu troquei e fui muito bem atendida, porque eles disponibilizam, eles têm a possibilidade de tu trocares, ou eles devolvem o dinheiro, tu manda de volta o produto, ou tu vai até uma loja física e tenta trocar na loja física, se ainda tiver o produto em liquidação. Eu fui até a loja física, fui muito bem atendida, mando até um beijo para as gurias que me reconheceram, mandaram um beijo aqui para todos os integrantes. Então, eu recomendo, foi sucesso as minhas compras pela internet. Sem falar que esse tipo de loja se chama agora loja conceito, né? Onde você tem exposto os produtos e você não consegue comprar na hora. Até foi engraçado que numa experiência... Mas nem todas, mas as novas na hora. São grandes conglomerados, né? Que estão trocando essa... Mas algumas, o que acontece? Tem muitas lojas que conseguem fazer promoções na internet que não são aplicáveis às lojas físicas. Então, nesse tipo de loja conceito, você vai, o produto está em liquidação, você experimenta, vê se cabe... eu quero comprar. Ela falou, não, tu tem que ir no tablet fazer a compra digital, você recebe em casa. Lá nos Estados Unidos isso tem se tornado um comportamento muito comum entre os consumidores pela praticidade associada, porque você não tem que levar sacolas, principalmente as pessoas, às vezes, os hotéis estão lucrando muito com isso, quem está viajando, principalmente para a capital das compras, Nova York, por exemplo, agora os hotéis resolveram criar uma taxa. Cada pacote que eles recebem cobram $5 dos hóspedes. Tu vê que não porque adianta. as pessoas, porque o que acontece? A loja tem estoque, mas fica numa zona muito mais barata da cidade, a loja é desse tamanho, só tem meia dúzia de provadores, os produtos, você vai lá e imediatamente o estoque é avisado, eles entregam no seu hotel. E quem está lucrando são os hotéis, $5 por pacote. Já que estamos falando de dinheiro e dólar, não é em dólar, mas o grupo de servidores do Estado que recebem líquido até R$ 2.200, ou seja, quase a metade dos vínculos que tem, terá seus salários quitados nesta sexta-feira, agora dia 31. O próximo pagamento está previsto para o dia 11 de fevereiro e aí será para os contra-cheques líquidos de até R$ 5.500, o que significa 82% do funcionalismo. E quem recebe acima deste valor terá o salário todo quitado no dia 13, 2 dias depois, né? E dia em que aí o governo consegue integralizar o pagamento de todos. Quanto ao 13º, a primeira parcela do 13º de 2019 também será depositada nesta sexta-feira, dia 31, na conta dos servidores do Poder Executivo. Eu quero só dar uma informação. A repórter Gabriela Milanese, que fez a matéria para a Pampa, acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, dizendo o seguinte: o senhor César Dalpisol, que é o proprietário do prédio atingido, já tinha encaminhado a reclamação para a defesa. Sim, a Ana falou. Que não fez absolutamente nada. Não, eu não estou dando a notícia, eu estou dizendo... Então a Defesa Civil para quê? Muito bem. Para quê? Muito bem, vamos lá. E outra coisa, esse negócio da febre, não sei o que aí, anota, isso aí é vigarice, hein? Vou repetir, essa história do remédio é vigarice. Ninguém morreu até agora fora da China. O mundo inteiro está contaminado, mas só morre gente na China. E outra coisa, a China se recusa a repassar o perfil das pessoas que morreram. E ainda falando em vigarice, Magda Beatriz, podemos falar de uma bem feia. Então vamos lá. Tanto que a delegacia, a gente vem falando aqui na Delegacia de Combate à Corrupção de Porto Alegre, da Polícia Civil, vem fazendo um trabalho extraordinário nas suas investigações. Dessa vez, o alvo desta investigação, desde 2016, quando deu início, então, a toda a Operação Educate, que
estudava e investigava uma instituição de ensino que simplesmente vendia os diplomas de graduação e especialização. E o mais grave é que essas especializações e esses diplomas eram associados à área da saúde. Nós destacamos aqui a importância de checar o registro profissional daqueles que nos atendem, mas não é algo que as pessoas costumam fazer. Se você observa que tem um diploma, você vai naquele consultório bonitinho, com várias molduras que combinam com a arquitetura, você acha que está seguro, mas então essa investigação veio justamente para comprovar que não. O sistema funcionava assim: você se matriculava na faculdade, você não cursava nenhuma das disciplinas e depois você ganhava o certificado como se tivesse frequentado todo o curso e ainda com notas em um sistema falso. Ele era utilizado, essa instituição de ensino mudou 4 vezes de nome para dificultar a investigação e sempre se utilizava de laranjas diferentes, pessoas responsáveis das mais diversas áreas que então eram os responsáveis por gerir essa instituição de ensino. O próprio delegado falou que é muito grave porque coloca em risco a situação de terceiros, pessoas que procuravam esses serviços. E para ter uma ideia de como foi a operação nesta manhã na cidade de Porto Alegre, foram mais de 100 imóveis que foram recolhidos e mais de 70 carros de luxo associados a essa quadrilha. Foram 17 mandados de busca e apreensão, 105 policiais envolvidos e mais de 42 viaturas para fazer essa grande rede. Mas o que me preocupou foi, claro, o sistema é muito podre, mas e as pessoas que estavam comprando esse diploma, que estavam atuando na área da saúde? É a história do traficante e do consumidor. É a mesma coisa. Se eles estão fazendo isso é porque alguém está comprando. E os imóveis foram bloqueados. Perdão. Só porque daqui a pouco alguém vai pegar no teu pé, né? Eles não podem dar o nome das pessoas, né? A polícia agora não pode dar o nome das pessoas. Não. Ontem nós falamos bastante sobre isso. Acho que todos eles. Tá, Chicantofone, a tua manchete? Minha manchete é algo muito triste que aconteceu no futebol brasileiro ontem, que inaugurou uma nova era, uma era que a Europa aboliu. O estilo hooligan de torcer. Ontem aconteceu um clássico que já está em decadência há um tempo, não é mais nem um dos 5 maiores clássicos de futebol brasileiro, que é o Fla-Flu no Maracanã, pela decadência do Fluminense, a aspiração. 1x0 Fluminense, daí Real Motec. E o Fluminense jogou com o seu time titular e o Flamengo jogou com o seu time de garotos, os aspirantes. Em determinada que sobreviveram? Em determinada hora do campo, do jogo, a torcida do Fluminense começou a cantar cânticos ofensivos aos garotos, dizendo: time de assassinos. Vocês mataram e tem que morrer, time de assassinos. Isso aí foi pro TJD lá do Rio de Janeiro e vai para Brasília, porque isso aí é uma ofensa às pessoas, trazer coisas extra-campo e fazer cânticos. Isso existia muito na Inglaterra na época dos hooligans, principalmente na Iugoslávia, quando se fragmentou vários países, Sérvia, Croácia e outros, faziam cânticos racismo isso. O Fluminense vai ser punido, tem que ser punido. Se fosse na Europa isso, ele cair para a 2ª divisão, porque os meninos choraram em campo, eram garotos de 16, 17 anos, e alguns sobreviveram àquele episódio trágico do Ninho do Urubu, onde uma parte da imprensa oportunista queima o Flamengo, como o Flamengo é o que causou aquilo ali. Não foi o Flamengo que causou. Quem foi? Aí deu, a instalação tinha um problema e deu um azar naquele dia. Então você não pode nem um restaurante de Porto Alegre. Todos eles têm negligência. Problema. Todos eles têm problema. Os aparelhos de ar-condicionado estavam mal instalados. Mas negligência. Isso aí é uma coisa que caiu como um estigma contra o clube. Mas tem que ser. Em qualquer lugar que tu entrar em Porto Alegre vai ter um problema, pode morrer pessoas. Aí o culpa é o dono do lugar, então. Não, então fecha a cidade. O problema deles é que eles não querem indenizar as famílias. Não, querem. Se eles tivessem já resolvido essa bronca, se esses já tivessem resolvido essa bronca, ninguém estava cobrando. Desculpa, Chicão, mas tu não tem razão. Mas eu tô falando do que eu acho. Eu acho que tu acha e eu digo o que eu acho. Eles indenizaram, estão indenizando, já tem famílias indenizadas. É que tem famílias que estão pedindo que tem que indenizar o jogador como se ele vivesse 90 anos. Não, 90 anos não, mas até os 30 sim. A vida de um jogador é exatamente de 30, 40 anos e depois não. E estão pedindo absurdos. Eu não acredito. O jogador saísse dali ia virar um Zico, um Pelé. Mas isso aí tudo bem, é um caso à parte, um caso de justiça. Só que uma torcida usar esse argumento
para fazer um cântico. Isso é a revolta das pessoas, Mas Chicão. então tu tem que entrar no Internacional amanhã, a torcida tem que se revoltar que eles roubaram o dinheiro do Internacional. Citar o nome deles. Quem que roubou o dinheiro do Internacional? Houve um escândalo no Internacional. Todo mundo sabe. Chicão, tu tá misturando as estações, Chicão. Mas eles falaram do Flamengo dessa forma, tá, assim. Então tá, eu não vou nem discutir contigo. Não dá pra discutir, Chicão, eu tô falando de vidas. Tô falando de vidas, tu tá falando de roubalheira. Mas na Sérvia, na Iugoslávia, eles falavam também de racismo. E você não deixa de ser Racismo é outra coisa. Mas é um cântico agressivo que não comporta chamar time de assassinos, onde tinha garotos ali. E para registrar que, em certa oportunidade, uma torcida do Grêmio foi punida justamente por cânticos relacionados à morte do jogador Fernandão. Exatamente. Então, que gritava no Grenal. Já é isso aí, tem que ser punido. Exato, a torcida do Criciúma também. Mas agora dizer que... Chapecoense. Se tu tivesse parado só nisso, mas aí tu veio, porque estamos falando, tem que lembrar, a gente vai lembrar o resto da vida. A torcida do Fluminense traz coisas que não são do campo para o campo, para humilhar o adversário. Isso é uma coisa que o hooligan fazia isso. Bom. Vai Fala, transformar Roberta. o futebol numa arena de discurso. É sobre isso que tu vai falar? Não, eu não entendo nada de futebol. E sobre o que tu vai falar? Não, é que eu estava mostrando aqui pro Russo. Vocês sabem que eu sou fã do ministro Sérgio Moro. E hoje ele foi muito fofo. Ele publicou uma foto do dia do casamento dele, com a esposa dele, comemorando os 21 anos de casado. Marne, isso é que eu chamo de um homem de caráter, apaixonado pela esposa. E lindo, né? Isso é bonito. Qual é a tua notícia, Tem de homem galinha por aí, é impressionante. Não é? Tem de homem galinha Magda, por aí. o repórter Marcelo Afonso acaba de publicar no Twitter dele, ele é repórter do Sport TV, e acaba de publicar no Twitter dele uma informação que ele colheu da Organização Mundial de Saúde, que a China acaba de mandar um relatório onde diz que 70,8% das vítimas tinham mais de 75 anos ou eram recém-nascidos com problemas respiratórios. O índice de letalidade até agora é de 2% do vírus corona, enquanto que o SARS, que é o vírus aviário, do porco, né, o vírus suíno, é de 10%, e o H1N1 de 35%, e o H5N1 de 19%. Portanto, é preciso tomar cuidado com o pânico espalhados pelos telejornais por aí. O repórter Marcelo Afonso, correspondente do Sport TV, que acaba de publicar no Twitter dele. Importante. Marne Barcelos, vamos mudar o assunto, vamos voltar para os focos do programa. O senhor Rafael Marconi usou um termo aí que me fez voltar ao passado. Feito nas coxas. Era como os escravos faziam nas olarias, as telhas. Eles colocavam em cima da perna, né, uma perna, na perna, e faziam ali as telhas. Aí surge o nome feito nas coxas. Parabéns ao senhor por ter lembrado isso aí, por favor. Eu quero falar do assassinato de vereadores no Brasil. Esse ano nós temos as eleições. As eleições... Adaptou, Sim, senhor. O senhor está bem? Mas eu não sei, eu também não consigo, eu tento mudar de assunto, ele não deixa, eu tento passar para o outro, ele não deixa, isso é um problema extra-campo. É que eu me lembrei desse assunto que me referi. Então, Marne, por favor, continua com o teu assunto. Professor Popé, Bom, 32 vereadores foram assassinados no Brasil nos últimos 3 anos. 3 anos. O último foi assassinado na cidade de Gameleira, lá em Pernambuco, né? Todos eles, ou quase todos eles, por motivações políticas. Então, as pessoas que não conhecem o interior deste país, eu conheço muitas cidades, inclusive no norte e nordeste do Brasil, em que essa coisa de política é tão séria e tão grave que sobrinho mata tio prefeito de cidade. Eu conheci um caso no interior do estado do Ceará a respeito disso. Conheci, inclusive, a pessoa que cometeu o homicídio por problemas políticos. Então, é muito sério isso. Então, nós tivemos 32 pessoas assassinadas nos últimos 3 anos. Então tem que tomar um extremo cuidado. Posições políticas, discussões políticas, brigas, como disse Chicão Tofani, essas coisas de começar a se inflamar contra conceitos políticos. E nós estamos vivendo um momento de grande confronto político, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então a pessoa de esquerda é odiada por quem é de direita, a pessoa é de direita, a pessoa de esquerda odeia. Mas por quê? Sabe que até agora eu não consigo entender isso aqui? Eu não consigo entender.
Eu acho, Marta, que a gente está vivendo um momento de ruptura de muitos planos que existiam, tanto de extremos, no meu ponto de vista. E, inclusive, essa esquerda e essa nova esquerda não estão conseguindo aplacar essas novidades, por exemplo, como é o próprio fato do presidente Bolsonaro ter se tornado presidente sem nenhum tipo de apoio de grandes instituições e de organismos que geralmente eram quem apoiavam os presidentes que conquistavam, né? Então, o que a gente percebe é que nós estamos vivendo uma ruptura que está quebrando hegemonias e projetos muito poderosos, meu ponto de vista. Isso é muito pessoal, mas é o que a gente percebe. Porque quando a gente vê quebrar a esquerda nos países que quebram a esquerda, o que a gente descobre ali? A gente descobre monopólios comerciais, monopólios onde tem pessoas que ganharam muito dinheiro através justamente do inchaço desses estados e ganhando um dinheiro vindo do público, né? Então, eu acho que é natural haver esse tipo de momento onde incomoda, mas é como fazer uma boa limpeza, tem que tirar as coisas do lugar para poder limpar, faz parte, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um novo momento. A própria saída do Reino Unido, e aí trago que finalmente saiu, é um movimento de dizer assim, não, nós não vamos fazer parte desses... Amanhã a consagração do divórcio. Pois é, e que bom, porque nós temos que liberar as pessoas. Essa ideia de um mundo feito de uma hegemonia, porque quem é que manda, por exemplo, na União Europeia hoje? São o presidente da União Europeia. As pessoas não votam nele. Então, esses organismos supranacionais, eles estavam querendo tomar conta através do uso da esquerda, né? É um ponto assim, bastante delicado de tratar, porque ele é complexo. Mas é interessante ficar ligado. No Brasil, temos a fórmula perfeita de tragédias, diz Carlos Eduardo da Silva Pinto. Não dá nada. Depois a gente vê, que é o resultado das tragédias. A Ângela diz o seguinte, o Breno Galo diz o seguinte, não sei se enxerguei bem, mas o Chicão Tofani está usando 4 relógios, é sério? Poderias perguntar o porquê? Sem bronca, diz ele. Obrigada, Breno Galo. Não são 4, querido, são 3. Então o senhor não está enxergando bem, são 4. Por que ele quer saber? Porque ele gosta. Não, porque eu acho muito style isso, diferente dos outros. Muito bem. Magda, conta para o senhor Ayrton Ruschel que estivemos na Praia do Barco para tirar uma foto com ele e mandar beijos para todos, porque gostamos de todos. Assistimos todos os dias, eu e meu grande amor. Beijos na Lalu e Vander de Imbé. Olha, recebi também do seu Silvio Faturi e a sua esposa, que me mandaram, agora me lembrando que foi uma dos tantos casais que foram visitar lá espontaneamente de Bento Gonçalves. O senhor ofereceu um café, água. Mas não um bolinho. A minha casa, o portão aquele que me roubaram, eu o tenho só para fechá-lo à noite. De dia ele está aberto para os convivas. E por falar, então, a casa estar sempre aberta, todo mundo estar de braços abertos para receber você, lá na Estética Amaro, o pessoal está sempre de braços abertos para receber você e deixar você mais linda ou mais lindo, viu? Porque não tem problema nenhum. Se você quiser lá cortar o seu cabelo com o Renato, fazer uma maquiagem, fazer as unhas ou até fazer uma drenagem linfática, sinta-se à vontade, né? Vai lá nas minhas redes sociais para saber como encontrar os profissionais e você é convidado da casa e meu convidado também, quem sabe a gente se encontra por lá. Vitorino. Legal, eu quero dar a dica aqui que a Gola, que faz a melhor camisa do Brasil, agora entrou no segmento comercial. Então, as camisas, os uniformes podem ser agora da Gola. Procure a Gola, você pode ter uma camisa como essa aqui, por exemplo, para a sua empresa. A que fez sucesso essa semana foi aquela preta. Uma preta estonada. Eu tenho mais algumas para estrear, mas vamos aos pouquinhos. Vamos aos pouquinhos. Senhor Marconi, por gentileza. Pois é, dona Magda, é uma situação aí que levantou uma discussão curiosa, né, a respeito de um tema que tem sido cada vez mais latente, que é a questão do racismo. Então, só para pontuar, o que aconteceu? Em julho de 2018, um rapaz, o jovem Diego Lima, ele criou um post nas suas redes sociais, para ser mais específico, né? A postagem original foi no Facebook, em que ele é um jovem negro, e ele desceu o sarrafo em brancos, né? Naquilo que ele chama de palmiteiros.
que são os negros que, porventura, acabaram se apaixonando ou estabelecendo um relacionamento com uma mulher branca. Então ele acha que isso para ele é o fim da picada, ele clama pelo fim da raça, né, dos brancos. Vou trazer um trecho, né, da postagem, assim, o português é um pouco complicado, né, e alguns termos não dá para usar, mas ele disse assim: eu que tenho pena desse teu povo caucasiano que veio, tomou nossas terras e nos trouxeram doenças, estupravam nossas mulheres, e depois você vem me alegar que eu, que sou ignorante, tenho nojo mesmo. Quando eu vejo uma negra com um branco, me lembra da época da escravidão que esses vermes pegavam nossos semelhantes à força. E daí que você não tem conhecimento? E daí se você não tem ideologia? E ele direcionava para alguém que ele dizia assim: sua amiga mesmo é uma que eu tenho ranço só de saber que essa sinhazinha gosta de sair com aqueles que acham que nos colonizou. E ele diz nojo de branco. Aí ele diz que ela, por ser branca, como toda branca, ela é uma, né, e usa um termo, né, de baixíssimo calão. Pois muito bem, isso gerou uma ação, foi aberto processo, rodou até agora há pouco toda essa história, e a justiça absolveu. E entendeu que ele não praticou racismo, né, porque a acusação teria nascido com o termo racismo reverso, o que eu não entendo. Eu entendia que juridicamente existe racismo, né? Não entendo isso. E o que chamou a atenção foi o porquê da absolvição. Porque o juiz João Moreira Pessoa de Azambuja, ele entendeu assim: como nunca houve uma escravidão do povo branco, logo o branco não tem por que se sentir ofendido, então não houve prática de racismo. E aí, claro que... Não, mas peraí. Então agora, antes a gente entendia que o critério era racismo, né? Praticou um ato com alguma declaração, algum ataque contra outra raça. Segundo a justiça agora, o precedente, o que se entendeu é assim: não, tem que ver primeiro se essa raça sofreu escravidão. Não sofreu? Então não tem agressão nenhuma, pode dizer que quer o fim dessa espécie, pode dizer que quer matar, pode dizer que todo branco, no caso a mulher, né, toda branca é uma, né, esses termos aqui. E agora, claro que gerou uma comoção, inclusive com os negros que não seguem a cartilha, né? Que eles querem se ver cada vez mais unidos, eles querem que seres humanos sejam respeitados. Os negros, alguns movimentos saíram em defesa da releitura, de recorrer disso, porque está errado, isso só prejudica a luta cada vez mais, cria ainda mais uma animosidade, porque é natural que se crie a raiva dele agora, né? E está claramente voltada à questão da cor, dizendo, pô, afinal, você quer que seres humanos se respeitem, ou você quer vir com essa conversinha da dívida histórica, aquela coisa toda, né? De alguém que nasceu há 10 anos tenha que pagar por algo que aconteceu num outro momento histórico, que precisa ser contextualizado, demonizado e discutido para que jamais se repita, mas que fica a dúvida agora, afinal de contas, né? Se alguma outra raça for atacada por alguém de qualquer outra raça, não tem mais o direito à defesa pelo fato de que a sua não sofreu com escravidão, né? A decisão deixa... aqui, ó, eu separei o trecho, diz assim, ó: segundo o juiz, a pessoa branca nunca foi discriminada em razão da cor de sua pele. Nunca foi impedida de ingressar em restaurantes, clubes, igrejas, ônibus, elevadores. E nenhuma religião de matriz europeia sofreu discriminação no Brasil, a ponto de seus praticantes se sentirem perseguidos ou presos. Então ele considera que, ó, diante de tal cenário histórico e social, o conceito de racismo reverso constitui evidente equívoco interpretativo. Não existe racismo reverso, dentre outras razões, pelo fato de que nunca houve escravidão reversa. Esse rapaz que escreveu essas barbaridades aí tem uma caneta e usa uma toga. Pois é, viu só? Deixa eu dizer, eu não quero nem saber o nome da Sua Excelência, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor sabia que os brancos eram comidos na África? Eles comiam os brancos. Não tinha preconceito, não tinha nada, eles só comiam os brancos. Antropofagia. Você quer fazer resgate histórico? Eu estou fazendo um resgate histórico, então, para o senhor. Né? A maioria negra africana comia os brancos. Comia de botar no panelão, cozinhar. Então, assim, sabe, é das decisões, das sentenças mais desfocadas historicamente que eu já vi. O senhor poderia ter pensado melhor se era para resgatar
a história que resgate na íntegra. Existe uma série de outros aspectos da história, o Chicão está aqui e me ajuda, que existe, por exemplo, existiu há muito tempo o preconceito dos amarelos com os brancos. Os asiáticos tinham preconceito com quem tinha olhos arredondados. Sim. O que o senhor me diz, por exemplo, que acontece entre os indianos, os Sikhs, e os budistas e os muçulmanos? O senhor já viu uma discussão entre eles? Como é que é o negócio? É preconceito. Não, e tem mais um trecho, Vitorino, que eu separei aqui, ó. Ela diz o seguinte... cadê? Eu tinha separado. Que ela não houve nenhum caráter ofensivo na postagem do rapaz. Sim, ele foi muito educado. Não há nenhum caráter gentil, ofensivo. Imagina. Imagina se tivesse. Exatamente. E ela considera, inclusive, acusá-lo da prática de racismo deslealdade intelectual. No caso, não existe nenhuma prova de que a postagem tenha tido intenção de ofender ou subtrair direitos da população branca. Vitorino tem toda a razão, que o branco espanhol, quando chegou na América Central, ele era perseguido e era comido vivo pelos astecas. O que eram os astecas? Era o amarelo. Era tipo pele vermelha. Então, eu acho que o branco recebeu mais discriminação na história da humanidade que o próprio negro. Foi mais eu acho que Sua Excelência... Não pode. Resta evidente que Sua Excelência não estava preparado para sentenciar essa matéria. Depois eles chamaram um antropólogo, um historiador, para sentenciar essa matéria. Restou evidente na sentença dele que não estava preparado. Resta ver agora se vai ter apelação, né? Os rodoviários, nesta quinta-feira, saíram em caminhada pela cidade, pelos pontos de ônibus, assim, pelas vias mais importantes, sem fechar as garagens, tá? Não fecharam as garagens. E fizeram essa caminhada contra o projeto de mudança no transporte de Porto Alegre, que nós temos falado aqui, né? Que é cobrar pedágio para entrar na cidade, os carros que não são, demitir uma série de cobradores, enfim, é todo um projeto. E os motoristas de aplicativo também fizeram, de alguma forma, a sua caminhada também contra isso. Todos esperando a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Porto Alegre, que deveria ter começado a sessão às 9 horas da manhã. Após 3 chamadas, depois das 9 horas, para verificação de quórum, porque tem que ter um número mínimo de vereadores, porque muitos, tanto da oposição como da situação, os que são contra, os que estão a favor, não apareceram e não fecharam o quórum. Então, para aqueles que estão querendo saber como é que foi, vocês falam do que está acontecendo lá do outro lado do mundo e não falam das coisas que estão acontecendo, a gente vai falando à medida que dá, né? Nem sempre a gente consegue dar o time que a gente quer no programa. Mas não foi só mas lá na Assembleia Legislativa foi bem diferente, né? Pois não, dona Magda, pois não. Exatamente. Nós tivemos aqui a matéria nesta quarta-feira. Sim, na quarta-feira. A matéria foi examinada em relação aos professores e eu peguei para relatar a matéria porque eu acho que tem alguns itens importantes para os professores. Esta bancada que é uníssona na defesa dos professores e da necessidade que nós temos de melhorar as condições de educação nesse país. Então, por 32-19, foi aprovada a alteração e o governador se manifestou logo no encerramento da votação, dizendo que, na verdade, foi a vitória das ideias, foi a vitória da negociação, foi o resultado de uma criação de todos, né? E que privilegia especialmente aqueles professores que estão na ativa. Esse projeto, ele atacou exatamente fazer com que as pessoas fiquem na sala de aula, que tenha vantagens por ficar na sala de aula e não ter vantagens por deixar a sala de aula. E no meio no curso do projeto, dona Mário, o nosso deputado Frederico Antunes, ele apresentou uma emenda que foi um diferencial dentro do processo, porque nós tínhamos o reajuste, se fosse mantido em relação à parcela autônoma, porque existe uma parcela autônoma que é dada como um bônus, então se tu faz o reajuste e abate da parcela autônoma, na verdade ele não ocorreria
o reajuste, ele seria um reajuste só fictício, né? Então foi conseguido que este reajuste é sobre o salário e a parcela autônoma continua sendo paga pelo valor nominal e, portanto, caracteriza um reajuste. Mas outras vantagens e outros avanços foram conseguidos em relação ao professor. Primeiro, me parece uma coisa que é importantíssima, foi criado níveis entre os professores e uma tabela de percentual, ou seja, sempre será mantido, se a doutora Roberta ganha 10% mais que eu, na categoria dela em relação à minha, todo reajuste que tiver incidirá sobre o percentual e, portanto, a doutora Roberta, enquanto estiver no nível A e eu no nível B, ela continuará ganhando mais que eu. Também foram criados níveis importantes, privilegiando especialização, doutorado e mestrado. Então, cada um terá uma remuneração específica, motivando para que o profissional se qualifique. Também que se criou uma distância, que eu acho muito importante, de 75% entre o inicial e o que tem o último, que tem o doutorado. Então, fazendo que tu podes ter uma evolução grande dentro da carreira. E concedido um aumento de 12,84%. Então, são esses os itens principais. O resumo que tem. Lógico, não contenta todos, descontenta outros. Houve um racha, inclusive. Houve uma racha no próprio CEPES, mas a gente que procura a gente que consegue ver os dois lados, entre as dificuldades do Estado, em relação também às dificuldades do professor que a gente tanto defende, eu acho que é um avanço. Acho que é a primeira vez na história, né, que se consegue mexer nisso. Uma motivação de que jovens como a dona Ana vão estudar e pensem em ser professor, uma matéria que hoje é rejeitada pelo jovem. Né? O jovem hoje fala, tu vai ser professor. Deus me livre. A primeira coisa que eles dizem, Deus me livre. Então, tu ter um plano de carreira, tu ter perspectiva, tu ter uma possibilidade de aumentar a remuneração através do estudo, com doutorado, com mestrado, com a própria Eu era professor, larguei para ser modelo e dançarino nos anos 70, 80, não ganhava nada. Pois não. Mas tu dava aula? Dava aula no Júlio de Castilho. Tu ia na aula? Eu dava aula. De manhã? Dona Magda, manhã? Não, eu queria aproveitar eu queria aproveitar e mostrar aqui ao público que ontem o doutor Bucha disse que eu não estava doente, que eu não tive uma fratura. Isso aqui é uma prova que eu recebi uma aplicação de corticoide no músculo da costela quebrada, que só os grandes heróis gregos seguram, o pau descendo de Aquiles. Mas eu te aconselho a deixar assim, porque aqui não diz que era por causa da tua costela, só diz o diagnóstico tá não, aqui. É um trauma torácico. Mas o que é torácico? É que você não quebrou a costela, porque ele não dá adianta, ele não consegue. O Mário falou que eu gosto de mitologia grega, eu sou descendente de Enéas e Heitor. Porque o Enéas também tinha costela quebrada, Heitor também. Esses personagens da costela quebrada. Eu fui citado e quero direito de defesa. Não, mas tu não merece, porque tu fez mesmo essa... Eu fui citado, mas eu quero... Eu não disse que ele não estava doente, ele não disse que ele não estava doente. Eu só disse que uma pessoa que fratura uma coluna... Uma costela, perdão. Uma costela, basta uma. Uma, não precisa duas. Estou falando de uma costela. Ela fica uns 2 meses que ela nem respira, dona. Ela fica paradinha. Mas eu não sei. A vida tem nos mostrado que não é bem assim. Não é bem assim. Luísa Brunet tinha 2 costelas. Não era uma, era 2. E viajou 11 horas no avião. É bem verdade que aqui eles esperavam alguns milhões. E devia ter um atestado que nem do Chicão aí. E tinha um atestado que nem do Chicão. Um atestado do Paulo Guzmão. Gostaria de voltar ao assunto do Ruxa. Eu só queria perguntar por que o atestado de um obstetra? Eu não entendi. O que é isso, gente? O cara é saudar o que aconteceu. Todo mundo esse Vitorino aqui no programa. Saudar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque foi histórico. Professores e governo do Estado e a Assembleia Legislativa fazendo um acordo. Nunca houve isso. Nunca aconteceu. Inclusive, a oposição, Juliana Brizola, foi perguntada: e agora, deputado, o que vai ser feito? Já que os professores e ela disse: bom, agora a gente vai voltar a outra parte. Ela não sabia nem o que ela ia responder, porque não dava para fazer o cachorro correu atrás do carro o tempo todo. Agora o carro parou. É histórico. E agora? É inédito, é histórico. E vai ser bom para todo mundo. Lógico. Vai ser bom para os professores e outras coisas que foram aprovadas vai ser muito bom
para o Estado, gente. Mas senão a gente não... O CEPERS está fazendo barulho ainda. Porque tem uma parte que não gostou. Representa todos os setores. Sim, mas acho que o continua sendo o CEPERS. Vamos analisar o CEPERS. Se você pegar a direção do CEPERS, historicamente, é o pessoal do PT, do PSOL, do PSTU e do PCdoB. São os 4 partidos que dominam o CEPERS. Tem pessoas que precisam de crise, de confronto lá dentro. Porque mesmo dentro do CEPERS, a disputa política é enorme. A ex-presidente, a Regiane Oliveira, ficou uma fera, que é anterior. É anterior. Então, assim, lá dentro do CEPERS, se uma diretoria aceita uma coisa, a oposição lá dentro... Então, assim, eu já disse aqui e vou dizer de novo. Aplaudi essa direção do CEPERS que fechou o acordo, como foi descrito aqui pelo Ruschel, é o possível. É o possível. Agora... o CEPERS, como instituição, não dá mais para ser levado a sério. Por causa disso, eles não conseguem se ajeitar lá dentro. Todos os anos é uma greve. Todos os anos é uma greve, é sempre a mesma greve. E depois não quer pagar os dias. Falando em pagar e falando esse ano o governador pegou pesado. E o aumento e a redução do preço do combustível. Pois é. Magda, eu não sei mais o que dizer aqui. Só no mês de janeiro, a redução do preço do combustível na refinaria chegou a quase 10%. Agora mais 3%, né? Mas a bomba continua subindo. CMS. Foi 4%, depois 1,5%, agora 3%. E se você fizer acumulado um sobre o outro, uma redução de quase 10%. E na bomba continua subindo. Então, assim, os órgãos ligados aos combustíveis, à energia, alguém tem que investigar e ver o que está acontecendo. Porque tem alguma coisa errada. Bolsonaro falou, olha aqui, ó. Nós vamos começar a fechar o ralo, fechar as torneiras lá dentro. A Petrobras está tendo uma relação de desempenho, um índice de produtividade que aparece mais, sempre teve, mas está aparecendo mais, porque fecharam os ralos da corrupção. Então está reduzindo a gasolina, está reduzindo o diesel, está tudo, sabe, caindo de... E, no entanto, na bomba sobe. Tem alguma coisa errada, Magda. Dona Magda, eu queria abordar esse tema, até eu cheguei a preparar a manchete, Vitorino. Tu preparou muitas hoje, né? Isso é verdade. É verdade. Foi uma proliferação de manchetes espetacular. Ele estava querendo trabalhar. É uma pessoa muito fértil. É que eu tô... isso também é verdade, né? Isso também é verdade, né? Vamos lá, fala. Mas, sobre a questão, porque eu vinha reflexionando, né? Veja, quando dá a crise, dispara o preço. Não é só a gasolina, Vitorino. Eu estou espantado, o frango, ele subiu... Os ovos, simplesmente por causa da carne. E simplesmente ele aproveitou, ficou e aí voltaram os índices e os preços ficaram lá, ficaram. Então, e se tu vai ao supermercado, tu vê que as pessoas se aproveitaram da alta. Então é uma cultura autofagista, porque as pessoas na ânsia do lucro, elas buscam e esquecem que quem vai pagar não teve o reajuste, portanto ele não consome e aí diminui os próprios índices. Que vão comprar igual. Da gasolina, dona Magda, porque eu monitoro isso, e então essa estatística que traz o Vitorino eu corroboro, é impressionante, a gasolina baixou 3 vezes e não baixou pouco. E simplesmente não baixou um centavo, não baixou um milímetro de centavo. Então, a minha ira, agora tu perguntou reclamar para quem? Quando os postos de Canoas, eu vou citar isso porque Midô, com o subprocurador, que é Midô, não tem uma admiração especial por ele, é das minhas relações, tá? Quando os postos de Canoas estavam praticando um preço muito inferior o Ministério Público veio a público, perdão pela redundância, dizer que iria investigar como é que os postos de Canoas conseguiam vender gasolina tão barato. Acho justo, cada um tem direito de fiscalizar o que quer. Então vamos agora fazer o mesmo. A mesma turma. Vamos a mesma investigação agora que a gente defende. Eu defendo todas as investigações do Ministério Público. Vamos saber por que a gasolina baixou esse índice excepcional e continua 4,79, 4,89, 4,69, tu tem que achar barato. Santa Catarina, 4,19. Agora, e aí eu vou linkar com o assunto do Ruschel com o assunto do Vitorino. O governador Eduardo Leite foi até o parlamento e agradeceu, enfim, a votação e tal, e disse que a próxima etapa é a reforma tributária, mas disse, não vamos aumentar impostos. Eu vi isso em algum lugar. Agora esse negócio de investigar a gasolina e investigar o frango também.
Mas, e os assim, ovos. mas a Viu, questão... Chicão? Tá mais caro comer galinha. Mas a questão é a seguinte, a frase deveria ser assim, ó, nós vamos fiscalizar imediatamente, porque senão, e é ali que eles esbarram, é não haver um senão. Porque eles não precisam se preocupar. Não há preocupação porque a população é passiva na resposta, não reage, se ninguém fiscalizar... Mas é que tu precisa do combustível, é por isso que eles... Sim, óbvio, né? Não, mas não é é preciso, eles por não têm na mão. Quer ver uma coisa que a França tem, que hoje, agora, não sei se vocês viram, bombeiros e policiais militares saindo na porrada. Porque a França é assim, ó, nós vamos aumentar 2 centavos a passagem de ônibus. Não vão. Vamos aumentar, sim. São 3 quarteirões destruídos, as autoridades arrastadas pela gravata, e o pau quebra, o pau come imediatamente. Pronto. Então, arruaceiro, tu tá incitando as pessoas a... Então, arruaceiro. Não, eu tô relatando o que acontece na França. Sim, mas aí tu dissesse, lá funciona. Não foi o que eu disse. Não foi, eu disse que na França é assim que acontece. Nós temos o outro extremo. Se não fizer nada... Posso te dizer uma coisa só fazendo um contraponto? Não posso. Eles fazem muito barulho, Rafa, mas na prática eles não estão conseguindo fazer, e o Macron está perdendo muita popularidade porque ele não está conseguindo fazer nenhuma das reformas. Então a França, eles fazem muito barulho, é verdade, mas na verdade eles não conseguem fazer as reformas necessárias. Não foi bem assim com a aposentadoria, voltou atrás imediatamente a questão, resultados são conseguidos sim, alguns obviamente que não, por isso que o pau quebra. Não todos. O que acontece é assim, então nem tanto ao extremo, mas nem tanto a esse extremo da passividade de estar pouco se lixando. Eu só ia ver, agora nós estivemos muito perto de ver uma reação, talvez, se Bolsonaro, vamos supor, proibisse o carnaval em função da preocupação com o coronavírus. Cara, aí eu imagino o salseiro, porque já tem gente dormindo em frente do lugar para pensar no ingresso, desfile, não sei do que, tu abre portal, Sabrina Sato com não sei o que, do desfile, é só isso. Falando em gente, Mário Barcelos, os aniversariantes, hein? Primeiro aniversariante de hoje, uma das figuras mais conhecidas da música popular brasileira, Erivelto Martins. Erivelto Martins foi casado com Dalva de Oliveira, a mulata de olhos azuis. Ela era diferenciada, ela era uma mulata de olhos azuis. Eu tive o privilégio de conhecer Dalva de Oliveira. Na intimidade, seu Mário? Não, mas o senhor não é uma senhora... Mas, por favor, eu gostaria que vocês deixassem o Mário falar. O senhor está me deixando... Constrangido. Muito constrangido. Muito constrangido. Eu retiro a pergunta. Eu retiro a pergunta. O Mário não interrompe ninguém. Erivelto Martins criou músicas tão espetaculares dentro da música popular brasileira que como Caminhemos, por exemplo, né? E outras tantas. O Peixe é Profundo das Redes, Segredo é para Quatro Paredes, outras tantas canções lindíssimas que ele compôs e deixou esse legado extraordinário. Tanto é que a Globo fez uma novela, fez uma minissérie chamada Erivelto e Dalva, né? E eles brigavam, como ela cantava uma música, eles faziam uma música para ela, e etc. E tocavam na Rádio Nacional, as rádios brasileiras tocavam, aquilo rendeu muito. Bom, outro aniversariante, um grande pianista brasileiro chamado Valdir Calmon. Valdir Calmon, né? Tocou muitas vezes em Porto Alegre, tocava um piano, tocou em orquestras brasileiras. Jaime Caetano Brau, essa figura, esse gaúcho extraordinário. E hoje é o dia, por ser aniversário dele, hoje é o dia do pajador, né? O dia do pajador, né? Esses dias eu ouvi uma gravação dele declamando uma poesia gaúchesca, mas como ele falava bonito, que voz bonita, né? Com as palavras nossas ditas daquela forma, eu acho ele foi simplesmente espetacular. Jaime Caetano Brau. Dorothy Mellon, essa foi uma atriz muito bonita, fez um filme chamado Palavras ao Vento, foi um dos melhores filmes que eu assisti, né? E ela é uma mulher lindíssima. Olaf Palme, né? Foi o primeiro-ministro da Suécia que foi assassinado. Elsa Martinelli, uma das mais lindas atrizes da época de ouro do cinema italiano, em que a gente assistia belos filmes italianos em qualquer parte do mundo, inclusive aqui em Porto Alegre, Rio, São Paulo. Hoje não aparece mais um filme italiano, não aparece mais um filme francês. Não sei por que não se tem mais esses belos filmes produzidos na França e produzidos na Itália.
Dick Cheney, empresário e político norte-americano, nascido em 1941, completando hoje, então, 79 anos de idade, foi vice-presidente dos Estados Unidos. Otávio Augusto, ator brasileiro que está nas novelas, ainda na novela da Globo, enquanto não reincidiram o contrato dele, né? Com ele do jeito que está, estão reincidindo o contrato de meia dúzia todos os dias. E esse o Vitorino conhece bem, Phil Collins. Foi cantor do grupo Gênesis durante muito tempo, era o baterista do Gênesis, depois passou a ser o cantor do grupo Gênesis. É um grande músico, arranjador, produtor. O Phil Collins é o chamado rato de estúdio, toca 4, 5 instrumentos e criou músicas maravilhosas. O show dele é realmente um espetáculo. Eu assisti aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Ok, Felipe VI, rei de Espanha, né? O reino de Espanha. Rei de Espanha, completando hoje 52 anos de idade. Para quem não sabe, o nome do país Filipinas foi dado em homenagem ao antepassado dele, rei Filipe de Espanha. Por isso o nome é Filipinas. Que era o rei 5, né? Quem mais, Marvin? O Maria Luísa Mendonça, atriz brasileira, completando 50 anos hoje. Christian Bale, ator britânico, de aniversário. Ele fez muitos filmes maravilhosos. Um eu não consigo lembrar o nome, em que ele é um pistoleiro, né? Que ele mata uma série, ele tem um problema no pé, e eu não sei o nome do filme, mas é um filme fantástico, né? Me veio à memória agora, lembrando dessa figura. Ele é um boa pinta e tal, como diz o Chicão. Estou falando, são esses aniversariantes. Problema no pé, ele tem... Fantástico, lamentável e inacreditável, mas é verdade. Hoje uma mulher foi presa após tentar matar por asfixia que impressionante. Sua mãe num hospital em São Luís do Maranhão. A mãe, com 68 anos, tem um quadro grave de embolia pulmonar. A filha, é claro que nega, né? Que não foi ela que fez. Mas tem toda a gravação, tem tudo. Ela foi identificada. A querida, cuidem pra... Essa é a mãe da coitada. Ela está ali, ó. A cena, ela está asfixiando a mãe na cama do hospital. Eles gravaram o vídeo. Tem as câmeras, tá? Ela está ali, ó, asfixiando a mãe. E ela tem 32 anos, chama Luciana Paula Figueiredo. Foi presa, obviamente, em flagrante, porque viram ali na hora. E ela disse que não é, que não sei o que, não sei o que. O crime foi filmado por acompanhantes de outros pacientes que estavam na mesma enfermaria e que perceberam que tinha uma movimentação estranha naquele leito. Então, dá para ver a idosa, enfim, mesmo em condições frágeis de saúde, ela tenta se desvencilhar da filha. Olha, com uma filha tão boazinha como essa. Presidente da Juventude Socialista. Presidente da Juventude Socialista do PDT. Conhece? Não, tá na notícia. Conhece, não. Tá na notícia. Tá na notícia. As relações, Então, não foi isso que eu não quis uso dizer. essa gente. Inclusive, está levando a ficha para Suzana von Richthofen. E que passou, né? Não, agora em arquitetura, Passou. se não me engano. Vai fazer Gestão de turismo. Gestão de turismo. Vai levar as famílias. Ela vai criar um pacote, papai. Imagina a Richthofen carregando as crianças e as senhorinhas pra Disney com orelhas de Mickey, assim, igual o Mickey. Mamães e papais pra cá. Mamães e papais. Vai ter um pacote Family Adventure. Dona Carla, eu só... Dona Carla, pois não? Pela precipitação de assuntos, eu não pude dar continuidade ao seu. Eu só quero lembrar que, diferentemente do governo federal, o governo estadual aqui tem a maioria. Se ele tiver vontade política de fazer as reformas, a reforma especialmente a tributária, ele tem que fazer. Ele tem grande condição de fazer. Não é uma, ainda que seja um ano de eleição, que a gente sabe que dificulta mais. Mas eles tiveram, com relação aos professores, eles tiveram que construir, porque a maioria não estava de acordo com o projeto apresentado lá no início. Então eles escutaram professores e tudo mais, tiveram que fazer algumas mudanças, mas acredito também que... E, aliás, as mudanças e o projeto da mudança foi do Frederico Antunes. Toda essa articulação. Quando eu bato, o pessoal às vezes se antipatiza, eu acredito que por incompreensão, né? Quando a gente fala em construir maioria, que o Bolsonaro teve 70% dos projetos dele rejeitados, não é por ser a favor ou contra, é porque eles foram rejeitados e, portanto, tu não consegue atingir os teus objetivos. Então, a construção dessa maioria é uma construção política e isso é fazer política. Então, o Leite
seguinte, ele não pode ter queixa, ele tem que terminar o ano sem queixa, iniciar o ano sem queixa, porque ele conseguiu aprovar uma coisa inédita que nunca ninguém conseguiu tudo que ele aqui no quis. Rio Grande do Sul. Todos os projetos dele ao longo do ano, por ter construído essa maioria. Mas mas um ou dois que ficaram. Mas ele tem tudo que é relevante. Tudo que é relevante, portanto, ele está conseguindo governar. Porque ele tem líderes reais. Agora nós vamos ver o resultado disso no andar da carruagem. Agora nesse andar da carruagem tem a autorização também para vender os prédios que estão ali só se... Sim. Bagunçado, tudo, caindo. É uma grana. E o Estado não vai fazer nada, não tem dinheiro para fazer nada. O problema é que se eles não melhorarem o nosso problema fiscal, ou seja, se eles não derem incentivos, não adianta nada. Eles vão colocar à venda, quem é que vai comprar? Quem é que vai empreender nesse Estado? As pessoas não conseguem. A ideia é essa mesmo dos incentivos. Nós vamos encerrando mais uma edição do Atualidades Pampa. Não esqueçam que nós voltamos nesta sexta-feira. Olha, já é sexta-feira. Mas não importa, onde quer que você esteja, porque nós temos... A Pampa está na praia, não apenas com seu lounge, mas também com seus programas de televisão. Você vai nos acompanhar. Nesta sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltamos com um programa inédito. E no sábado, não esqueçam, no sábado, 7h30 da noite, tem os melhores momentos da semana do Atualidades Pampa. Tenham todos bons sonhos e amanhã, depois do Jornal da Pampa... Amanhã não, hoje, depois do Jornal da Pampa, a gente volta. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.